Essa é a segunda parte do vídeo Os Filhos de Samuel, sua resposta. E aí eu vou ler a segunda parte aqui, ó. Na primeira parte eu mostrei que Samuel constituiu eles como juízes. Eles não andaram segundo o ensinamento de Samuel. Aí na segunda parte, o que nós vamos ver aqui, ó? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos... Aqui, ó. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. A segunda parte que eu queria dizer a você é a seguinte: o que esses filhos de Samuel causaram aqui, ó, a ponto de todos os anciãos de Israel se reunirem, se congregaram. Eles vieram fazer queixa dos filhos a Samuel. Por quê? Porque os filhos não eram como Samuel. Diz a palavra de Deus que Samuel foi um homem que serviu a Deus a ponto de nenhuma das palavras de Samuel Deus ter deixado cair ao chão. Se cumpriram todas. Mas os filhos decidiram fazer o que estava na cabeça deles. O que esse texto aqui mostra? Que eles causaram vergonha, porque todos os anciãos de Israel congregaram. Por que todos os anciãos? Todas as pessoas que te conhecem, todas as pessoas que conhecem a sua procedência, o seu proceder e a sua vida de uma certa forma pelo seu exemplo, se elas estão vendo que o seu filho ou a sua filha, ou os seus filhos ou suas filhas não estão dando exemplo, ou seja, estão te causando vergonha, e isso traz até um tipo de fofoca, né? Traz até um tipo de comentário até você, que geralmente, quase sempre, é desagradável. Mas eu quero completar também dizendo que não é culpa sua. Muitas das vezes pais ou mães ficam se martirizando por causa de coisas que os filhos ou as filhas cometem. Principalmente o diabo faz isso com filhos de cristãos, tá? Filhos de cristãos. Porque ele sabe o que vai ferir você, ele sabe o que vai acabar com a sua moral, o que vai acabar com a sua postura, o que vai acabar com a sua resistência. É mexendo nos seus filhos e nas suas filhas. É exatamente isso que Satanás faz. E ele faz pior, ele faz com que o seu filho de crente, que não é um crentinho, a filha da crente ou a filha do crente, pode ser até filho de pastor, que não é uma crentinha, não dê exemplo, pelo contrário, seja uma difamação para a sua reputação ilibada que você construiu até agora, para te causar vergonha, para tentar denegrir a sua imagem, para tentar desmoralizar e desprezar toda a sua história diante de Deus. Então, não caia nessa. É Satanás agindo. E não se sinta culpado também, se você fez o seu trabalho direito. Muitos pais, eu conheço a história de alguns pais cristãos tementes a Deus, que eu não estou mentindo, é uma coisa ruim de se dizer isso, mas eu conheço de fato. Viraram bandido,
filho de crente. Filho de crente. E aí? Foi o pai que deu o péssimo exemplo? Foi a mãe que deu o péssimo exemplo? Ou o filho que seguiu o seu próprio caminho, achando que era um caminho bom? Pode ser que Deus no final o resgate? Sim, mas também pode ser que não, ele vá para o inferno. É o desejo de um pai, o desejo de uma mãe? Não, jamais foi. Não criamos filhos para sepultá-los, nem nessa vida e nem na vindoura. Ninguém cria filho para viver a eternidade sem Cristo, mas eles muitas das vezes decidem os seus próprios caminhos. Temos textos que dizem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ensina ao teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ainda que chegue a ficar velho, não se desviará dele. Bom, eu que estou lendo esse texto aqui para vocês e mostrando para vocês, eu sou uma prova de que essa palavra é verdadeira, porque a minha mãe, que o Senhor já levou, ela me ensinou o caminho da verdade e eu decidi seguir o caminho da verdade, mesmo com toda a dificuldade da vida e com todos os problemas que a vida de um verdadeiro cristão vem acarretar. Eu decidi continuar o legado que a minha mãe me ensinou, que é o quê? Servir ao Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, sabendo muito bem do peso da camiseta que eu carrego até hoje, e não é nada fácil, mas muitos escolhem não seguir, não obedecer, se afastar, seguir a sua própria intuição, a sua própria alma, o que vai certamente trazer um resultado de morte. Porque diz a palavra que há caminhos que aos olhos do homem são bons, mas seu final são caminhos de morte. Então, mesmo que você não queira isso para seu filho, eu tenho certeza que você não quer, mas o seu filho ou a sua filha decidiu seguir o próprio caminho, você fez o seu bom trabalho, tá? Você combateu o seu bom combate. Só ore, só entregue nas mãos de Deus, mas não se sinta culpado. Viva a sua vida, sabe por quê? Porque você vai morrer, eles vão continuar aí, vivos, bonitos, gordos, crescendo, tendo usado você a vida inteira como escada, só que chega um ponto que a escada se quebra. A escada é de madeira, não é de rocha. A escada é de barro. A escada é de barro, nem de concreto é. Então, viva a sua vida, não se sinta culpado, não se sinta culpada. Esse vídeo é resposta para alguém, eu tenho certeza absoluta. Porque os filhos de Samuel, um grande homem de Deus, Samuel, os filhos de Samuel, não andaram nos caminhos retos. Não quiseram. Desapontaram o pai. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente fechar o entendimento aqui. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado aqui, ó. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado
Eu acho que tem um erro de escrita aqui. Pois não te tem rejeitado a... Eu acho que isso aqui é um erro. Ah, tá. Pensei que era um F. Não, mas é um T. Pois não te tem rejeitado a ti. Então vamos lá de novo. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Olha só, eles não rejeitaram a Samuel. Samuel tinha uma reputação boa diante do povo, né? Construiu uma história. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram. E os outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros. E disse ele: será o costume, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes por 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará a seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Vamos continuar lendo. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade.
Deixa eu ver aqui se fala mais alguma coisa sobre os filhos de Samuel. Por enquanto, não. Aqui, nessa parte do texto que seguiu, né? Eu comecei falando sobre a reputação de um pai, o comportamento dos filhos, né? Aqui eu também vejo que o povo, por ter sido rebelde, teve os juízes que teve por causa do seu comportamento. Então foi uma sequência de tratativas e tratamentos de Deus para o povo de Israel, tá? Mas o caso aqui em si foi que o foco do vídeo é o comportamento dos filhos em detrimento aos ensinamentos do pai ou da mãe. Reiterando o que eu tinha dito antes, essa outra parte do texto é bem fácil de compreender, mas não é esse o foco do vídeo agora. O foco é o comportamento dos filhos mediante o ensinamento dos pais. Então eu quero reiterar o que eu tinha dito antes e finalizar aqui, deixando um pouco de lado essa parte onde o povo de Israel tinha sido rebelde, né? Por isso também, isso foi até uma consequência de Deus para eles, né? Eles querendo outro rei, outro líder sobre eles, que não os filhos de Samuel, que diz aqui o texto, ó: e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Esse é o ponto. Por isso eles pediram outro rei para julgar eles. Então, quando o pai ou quando a mãe, que talvez seja você que está me ouvindo aí, tem toda uma história no Senhor, tem toda uma história, inclusive, de muita luta, muito sofrimento, né, em Deus. E infelizmente ou felizmente, né, pelo crescimento espiritual, essa quase sempre é a história de milhares de pessoas. Não se sinta só. Mas aí os filhos muitas das vezes decidem não obedecer e não seguir, não fazer a vontade de Deus. Aí o que você vai fazer? Vai se matar por eles? Não, de forma alguma. Você vai continuar a sua vida, vai continuar obedecendo a Deus, ora por eles, ora por ela, ora por ele ou ora por elas, mas continue a sua vida. E aqui eu não estou falando de não correr atrás do filho, não resgatar a vida do filho, não ir atrás, não se dedicar, não lutar contra Satanás por causa da vida. Não estou falando de nada disso que nós já sabemos que temos que fazer. Eu estou falando de um outro lado da moeda que ninguém fala. Ninguém fala isso. Ninguém vai te dizer isso que eu estou dizendo agora. Não morra por isso. Ninguém vai dizer a você: fique em paz quando o seu filho não quer obedecer, mesmo você tendo feito tudo corretamente. Ninguém vai dizer para você ficar em paz. Vão dizer: olha, luta porque é Satanás, e o diabo tá pintando e bordando, tá uma luta. A luta, a gente sabe que a gente nasce em luta, vive em luta e morre em luta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você não deve se sentir culpado ou culpada se os teus filhos não andam pelos teus caminhos.